A gente recebe o médico infectologista Fernando Maia. Doutor Fernando, bom dia, bem-vindo. Que doença é essa que agora assusta o mundo e, claro, o Brasil, nós alagoanos? Bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia. Essa doença não é nova, essa doença já existia na África e já existem casos registrados em pessoas desde os anos 70 do século passado. Agora, ela estava restrita lá, a África não tinha saído de lá. Havia casos isolados na Europa e nos Estados Unidos em pessoas que importavam animais de estimação, principalmente um animal chamado rato das pradarias, que é um roedor que muita gente, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas usarem esse animal como animal de estimação. Então havia casos isolados, mas nada que preocupasse. De repente, esse ano, agora em maio desse ano, o mundo começou a registrar um aumento do número de casos. O primeiro país que registrou foi o Reino Unido, e depois apareceram casos na Espanha e na Alemanha e também em Portugal. E a partir daí, hoje, a doença já chegou em mais de 70 países, né? O que é que chama atenção nesse surto atual que a gente está vendo? Primeiro é que a transmissão é principalmente por contato direto, contato de pele. Então, pode ser na relação sexual ou contato próximo, também transmite. Lá na África, a doença tem transmissão respiratória. Por isso é que a gente vê, aquelas fotos que passaram agora aí na tela, mostram crianças principalmente cheias de lesão, a pele toda coberta. Esses quadros disseminados são de pessoas que adquiriram doença por via respiratória. Não é o padrão que a gente tem visto aqui na Europa e nos Estados Unidos. Europa e Estados Unidos, chegando aqui no Brasil, ela é pelo contato físico. E há uma relação, doutor, ou é mito da sua opção sexual com relação à varíola dos macacos? A gente fala, é a nova AIDS, início dos anos 80 falava muito, só doença de homem que faz sexo com homem, homossexual ou bissexual. Há relação ou não? Até o momento não tem nada comprovado em relação a isso, não. Você já ouviu falar disso? Isso. O que é que aconteceu inicialmente? É que a doença foi descrita pela primeira vez, a primeira notícia dessa doença ocorreu exatamente em homens que fazem sexo com homens que participaram de festas em que houve muito contato próximo, inclusive contato sexual. E provavelmente foi aí que havia uma pessoa doente e transmitiu para várias outras. Então foi nesse contexto que apareceu. Por isso que se chamou logo a atenção que seria uma doença relacionada aos chamados HSH, são homens que fazem sexo com homens. Não necessariamente. Lá na Europa nós já temos casos descritos em crianças, temos casos descritos em mulheres. Aqui, o primeiro caso descrito aqui em Pernambuco, aqui pertinho da gente, foi exatamente uma mulher, não foi em homens. Agora, a gente observa que a grande maioria dos casos ocorre em homens e ainda está concentrada nesse grupo de pessoas porque o primeiro contato foi onde a doença começou a se espalhar. Ela não pode ser considerada como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível? Não há essa evidência fechada que possivelmente até exista transmissão sexual, mas isso não está ainda comprovado definitivamente. A gente fala de pouco mais de 800 casos no Brasil. São Paulo tem a grande maioria, porque recebe gente do mundo todo, mas tem casos em Minas, tem caso no Rio de Janeiro e aqui no nosso estado vizinho, Pernambuco, tem 3 casos. Isso. Alagoas, tem algum caso registrado? Alguém sob suspeita ou não? Até este momento, são 8 horas da manhã de hoje, não. Mas assim, a gente está esperando a qualquer momento aparecer algum caso. A gente já tem casos em Salvador, temos casos em Recife, temos casos em Natal, temos casos no Ceará. Na região norte já foram descritos, confirmados casos no Acre, lá do outro lado, né? Então assim, a gente acredita que seja uma questão de tempo de aparecer casos aqui. Precisamos ficar vigilantes, precisamos ficar em alerta e todo paciente que preenche os critérios de definição de casos, a gente precisa investigar se é varíola dos macacos ou não. Vamos lá então. Que critérios são esses que eles preencheriam então a suspeita de varíola ou não e qual é o tratamento, doutor? Bom, a suspeita é toda pessoa que teve contato próximo, contato íntimo, contato de pele, inclusive contato sexual, com uma pessoa que sabidamente está contaminada ou que há uma suspeita que essa pessoa esteja contaminada. O que é que chama atenção nessa doença? Ela costuma cursar com febre, certo? E nos primeiros 2, 3 dias a pessoa tem aumento dos gânglios do pescoço, então aumenta os linfonodos, a pessoa chama de íngua, né? Aparece aqui no pescoço, fica bem importante. E mais ou menos a partir do 3º, 4º dia de doença, começam então a aparecer as lesões de pele.
As lesões são muito parecidas com a lesão da varicela. Elas aparecem no rosto, no corpo? Em qualquer parte, em qualquer parte. Esse surto atual tem mostrado muitos casos em que a doença se manifesta principalmente na região genital e nas extremidades. Então é muito comum o paciente ter lesão nas mãos e... Lembra a verruga? Não, lembra a catapora. Só que a lesão da monkeypox, ou da varíola dos macacos, é maior, então ela é maiorzinha do que a catapora. Uma outra diferença importante, na catapora a gente tem lesões em vários estágios evolutivos ao mesmo tempo. Então você vê, tem lesão começando e tem lesão virando crosta já ao mesmo tempo. Isso é uma característica da catapora. Na varíola dos macacos, o nome oficial da doença pela OMS é monkeypox, as lesões todas evoluem por igual ao mesmo tempo. E as lesões também são maiores do que a lesão da catapora, da varicela. Doutor, tem prevenção? Tem vacina? Como é que está a medicina correndo atrás dessa doença que já preocupa há um tempão e que agora volta com toda essa força? Existe uma vacina já contra a varíola dos macacos e também a vacina que funciona contra a varíola humana também funciona contra a varíola dos macacos. A gente já pode tomar agora ou não? Ainda não, porque essa vacina não está disponível. Pelo seguinte, a varíola humana foi erradicada da humanidade em 1974. Portanto, nós estamos fazendo aí, quase 50 anos nessa brincadeira. E aqui no Brasil, as crianças foram vacinadas contra a varíola até 1977. Então, quem nasceu até esse ano tomou vacina. Quem nasceu depois disso já não tomou, porque a doença foi erradicada. Aliás, a varíola é a única doença do mundo que foi erradicada por vacina, é importante dizer isso. E aí, como a doença desapareceu, não havia mais necessidade de continuar a vacinar. Mas a tecnologia para produzir a vacina existe, ela já está sendo usada. Então, já tem laboratórios que podem produzir a vacina e alguns países já demonstraram interesse de comprar a vacina. Os Estados Unidos, o Reino Unido, Portugal e o Brasil já sinalizou que tem intenção de comprar a vacina, mas não tem nada definido ainda. Certo? Doutor, se essa doença vem com força, né? Mundo afora, e já chega no Brasil, a gente já registra agora, a essa hora, mais de 800 casos, por que essa vacina não há já esse processo de compra, de produção e dizer, olha, vamos correr antes? Porque lembra também o comecinho da Covid-19, essa pandemia lá na China, Wuhan. Eu entrevistei, inclusive, o senhor naquele momento e a gente conversava, deve ser algo mais leve. E não foi, a gente viu, porque nós também temos a nossa parcela de culpa, né? De não usar máscara, das conversas mentirosas no WhatsApp, das declarações públicas de quem podia dar exemplo e não deu, e por aí vai. A varíola dos macacos, para o senhor que é infectologista, está no dia a dia nos hospitais, preocupa tanto quanto lá no comecinho da Covid-19 ou não? Não, veja, são doenças bem diferentes. A Covid-19, para começar a conversa, a Covid-19 se transmite por aerossol. Então, pequenas partículas que a pessoa elimina quando fala, quando tosse, quando espirra, e esse vírus fica suspenso no ar. Por exemplo, se a gente estivesse no comecinho da pandemia, alguém entrasse aqui no estúdio e espirrasse aqui. Todo mundo que entrasse aqui nas próximas 2, 3 horas após esse evento se contaminaria, porque o vírus fica suspenso no ar. Não é o caso da varíola do macaco. Ele se transmite por via respiratória, mas ele é um vírus maior, mais pesado. Então ele precisa de gotículas maiores de saliva. Então, por exemplo, a gente está nessa distância que nós estamos aqui, não transmitiria. Precisaria ficar muito próximo, porque precisaria ser gotículas de saliva, que quando a gente elimina, ela sai e cai imediatamente. Então, os pacientes suspeitos ou confirmados que usarem máscara e as pessoas que vão entrar em contato próximo com esses doentes, nós profissionais de saúde, então precisamos usar máscara nesse contexto. Não vejo necessidade nenhuma de usar máscara na rua, como a gente fazia do Covid. E é importante dizer que essa máscara salvou milhares de vidas no Covid, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, nesse contexto, a gente não vai precisar disso. Então, como é que a gente faz para evitar? Primeiro, se a pessoa tem alguma lesão de pele, geralmente como se fosse uma bolinha d'água, em qualquer parte do corpo. E a gente tem visto muito nessa epidemia agora, nesse surto agora, muitos pacientes têm uma lesão. Então não é aquela coisa disseminada, é uma coisa muito discreta. Então quem tiver uma lesão de pele, haja suspeita, evite contato com outras pessoas, porque ela pode transmitir. A OMS fez uma previsão, que eu espero que não se cumpra, mas ele está previsto 1 milhão de casos até o final do ano, no mundo todo. Né? No mundo todo. Aqui no Brasil não há previsão exata ainda, os casos têm aumentado bastante. Já há transmissão da doença aqui no Brasil, então os primeiros casos
era de pessoas que tinham viajado para o exterior e se contaminaram no exterior. Hoje a gente já tem casos de pessoas que não saíram do país. Transmissão local? Transmissão local, já temos transmissão local. Agora, ela não tem a capacidade de transmissão que o Covid tem, por exemplo. Então a gente não espera que haja grandes surtos de... Ela mata? Muito raro, muito raro. Há relato de morte lá na África em crianças que fazem a doença disseminada, aquela doença toda no corpo todo. Até aqui, até o dia de hoje, pelo menos, não foi descrita nenhuma morte, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na América do Sul, porque são casos leves. Mas ela incomoda o corpo. Incomoda, dói, às vezes por exemplo... Coça? Não coça, mas ela dá muita dor local. Por exemplo, se ela aparecer dentro da boca, por exemplo, aparecer no genital, ela pode causar muita dor. E a grande queixa dos pacientes, a gente vê nos relatos de outros locais, que a grande queixa é essa, é dor local. Doutor Fernando, muito obrigado pelas explicações e até a próxima. É isso, até a próxima. Você vai tomar o nosso café daqui a pouquinho. Um grande abraço, doutor. Obrigado. Até mais.